Irmãos, agora eu quero falar sobre este homem como cardeal jesuíta. E o que é isso? Antes do Papa atual, Francisco, chegar a ser Papa, ele era um cardeal na Argentina. Viveu muitos anos na Argentina como líder da Igreja Católica na Argentina. Quem é o cardeal? O cardeal funciona como um embaixador do Papa em cada país. Então ali ele tem um mini Vaticano para governar, ou melhor, ele tem as regalias de um Papa. Embora que o Francisco, quando descobriu que o nome dele estava para sair como candidato a Papa, desde a eleição de Bento XVI na Argentina, o povo já sabia que ele estava para ser colocado na eleição para Papa, desde a época de Bento XVI. Você pode investigar na internet, pode ir lá na Argentina mesmo e saber disso. Bem, então ele era um cardeal. O cardeal não é pobre. O cardeal tem dinheiro, tem um salário muito alto. Mas ele, depois que começou a saber que ia ser candidato a Papa, ele começou a andar de ônibus, a dispensar motorista e um monte de coisa para mostrar para o povo que ele era pobre. Mas ele é um jesuíta. Eu quero falar sobre isso. Quem são os jesuítas? Você já estudou a história dos jesuítas? Então, olha só esse livro bem aí que eu quero te mostrar. Esse livro está com essa capa, com o presidente dos Estados Unidos na capa. O tema é Os Assassinos do Vaticano, porque este livro escrito há, no mínimo, 10 anos atrás, Bergoglio nem sonhava em ser Papa. Esse livro já tinha sido publicado em vários países. Esse livro tem mais de 700 páginas, contando como os jesuítas são os homens mais ricos do mundo, dono dos maiores bancos do mundo. Eles mataram o presidente Kennedy, mataram o presidente Lincoln, está dizendo dentro deste livro. Vários presidentes, foram 3 dos Estados Unidos, afundaram o Titanic, está dentro desse livro. Por quê? Porque na época os jesuítas tinham também fábrica de navio e eles iam competir com essa fábrica que fabricou o Titanic. Você precisa ler esse livro, irmão. Foi um assassinato. O piloto do Titanic, ele foi um kamikaze. Ele era um jesuíta contratado, sem o dono saber, para matar aquele povo. Leia esse livro que foi publicado há mais de 10 anos e o mundo todo que leu o livro descobriu que os jesuítas não são nada de ordem religiosa. Eles são ordem política, buscando domínio global, domínio mundial, a nova ordem mundial. Eles que estão fazendo por causa de dinheiro. São donos das maiores empresas do mundo. É isso que ele diz neste livro. Tá bem? Já já eu vou te falar mais alguma coisa sobre isso. Agora eu quero te falar sobre este homem, Alberto Rivera. Ele foi um jesuíta. Ele morreu escritor de vários livros, porque abandonou a ordem jesuíta para denunciar quem são os jesuítas. Então o nome dele é Alberto Rivera. Se você colocar na internet Alberto Rivera, ex-jesuíta, você vai ver o tanto de livro que esse homem escreveu para denunciar quem são os jesuítas. Então ele diz que os jesuítas pertencem à máfia, que os jesuítas são milionários, são os homens muito ricos, donos de muitos bancos. E olha esse livro que ele escreveu aí. Ele escreveu o Holocausto, para mostrar como os jesuítas mataram muita gente na época da Santa Inquisição, agora do ano 1500, mais ou menos, aqui até 1700 e pouco. Até no Brasil mesmo, muita gente foi morta na fogueira pelos jesuítas, muita maldade que eles fizeram, tentando roubar o ouro e tantas outras riquezas das pessoas. Bem, meus irmãos, aí tem esse outro livro que Alberto Rivera escreveu, Os Padrinhos, para falar de como o Vaticano
tem tanto padrinho político, tanta máfia, tanta coisa horrível acontecendo dentro do Vaticano. Isso aí é alguma coisa pouquinha que você vai ver no testemunho de Alberto Rivera, porque ele diz que os jesuítas são comunistas, que o líder geral dos jesuítas, ele é um comunista, é o chefe da maçonaria no mundo todo e chefe da máfia no mundo todo. Essa é apenas a declaração desse homem, mas tem outros testemunhos de ex-jesuítas dizendo a mesma coisa. Tem vários livros dizendo outras coisas terríveis sobre os jesuítas. Por exemplo, olha esse livro aí que você está vendo, entendeu? Esse livro conta outras coisas dos jesuítas, o dinheiro que os jesuítas possuem, tanta riqueza, tanta maldade que eles fizeram. E por que ninguém sabe disso? Por que ninguém divulga isso? Está camuflado isso dentro do Vaticano? Porque esse Alberto Rivera diz que porque os jesuítas são donos das maiores faculdades do mundo, pertence aos jesuítas. Alberto Rivera diz nos livros dele que foram mudados todos os livros de história. De uns anos para cá, todos os livros de história foram mudados com respeito aos jesuítas. Por isso que ele diz, se você quiser encontrar algo de verdade sobre os jesuítas, vá numa biblioteca e procure livro antigo, de 100 anos atrás, mais ou menos. Você vai descobrir os verdadeiros jesuítas e que perversidade eles fizeram e como eles foram ricos, tá bom? Os jesuítas fizeram muitas maldades para tomar fortuna do povo. Por isso que a Igreja Católica hoje é a instituição mais bilionária do mundo. Porque os jesuítas são donos dos maiores bancos, maiores empresas, maiores tudo. Cuidado com a mentira que o Papa Francisco está dizendo. Eu sou pobre. O homem da pobreza. Tá. Pobre. O homem pobre. Pobre. O homem pobre. Pobre. O homem pobre. Como? Se ele é o líder geral dos jesuítas. Os jesuítas são ricos. Cuidado com a hipocrisia. E agora, você está vendo essa mulher aí? Essa é a historiadora Mary Schutz. Essa mulher também fala muito sobre os jesuítas. Ela é uma historiadora, escritora de vários livros. Ela é daqui do Brasil. Ela é membro de várias academias de letras no Brasil e fora do Brasil. E essa mulher, ela é uma investigadora também como nós. E como você deve ser. Você deve investigar a verdade. Então a Mary Schutz, ela também escreveu sobre o Alberto Rivera, sobre os testemunhos de Alberto Rivera, sobre as coisas que ele diz. E ela também pesquisou muitos livros antigos sobre os jesuítas e sobre os que os jesuítas estão fazendo agora, quem são eles. Ela fala que realmente esses homens são homens altamente políticos, que estão tramando a nova ordem mundial, membros da maçonaria, líderes da maçonaria, e só você investigando mesmo, irmão. Nós escrevemos aqui em São Luís do Maranhão mais de 100 livros para ensinar a igreja brasileira e fora do Brasil. E nós, nesses últimos dias, temos escrito vários livros sobre o Vaticano e a maçonaria. O comprometimento da maçonaria com o Vaticano e vice-versa, tá bem? E esse livro que está oculto na maçonaria e esse outro livro que está oculto no Vaticano. Então, meus irmãos, aqui você vai ver um monte de coisa que está acontecendo com o Vaticano há muito tempo. Sabe por que esse símbolo maçônico está na Praça do Vaticano, onde o Papa reza a missa? Há cerca de 500 anos é um dos símbolos principais da maçonaria que está lá no Vaticano. Ali, toda vez que o Papa reza a missa, é bem na frente desse monumento aí de cerca de 40 metros de altura. Isso aí, meu irmão, é um símbolo maçônico. Então você não sabe como a maçonaria tem várias lojas maçônicas lá dentro do Vaticano. Os papas são maçons e a coisa é terrível. Você precisa
ver como esses homens estão afogados até o pescoço, tá bem? Na maçonaria. Aqui você está vendo aqui o Papa Francisco, tá? Com um aperto de mão maçônico, tá? Você vai ver um monte de coisa aqui nesse livro, O que está oculto na maçonaria, e também neste livro, tá? O que está oculto no Vaticano. Então você precisa descobrir um pouco mais sobre esse povo. Bem, meu querido irmão, para finalizar, eu preciso falar para você esse último tópico, os Illuminatis. Você sabia quem foi esse homem bem aí? Adam von Schaupt, que fundou a ordem dos Illuminatis, que quer dizer iluminados por Lúcifer. Esse homem nada mais é do que um jesuíta. Ele era professor de direito canônico na Universidade da Baviera, na Alemanha, onde ele fundou os Illuminatis, ou melhor, que recebe a luz de Lúcifer, os homens guiados por Lúcifer. Por isso é que a maioria dos autores dizem, todos que escrevem sobre os jesuítas dizem que eles são líderes dos Illuminatis, porque esse Adam von Schaupt, ele fundou essa ordem baseado nas doutrinas dos jesuítas, tudo baseado nas doutrinas dos jesuítas, e reuniu muita gente rica da época, inclusive Napoleão Bonaparte, depois os presidentes dos Estados Unidos. Por isso que a nota de $1 está cheia disso. Então o negócio é feio, tá bom? Então os Illuminatis da Baviera quer dizer homens iluminados por Satanás, tá bom? Por isso é que o Vaticano é lotado de maçonaria para todo lado, porque os Illuminatis são a cabeça da maçonaria. É isso aí, meus irmãos. Os homens mais ricos do mundo se escondem nessa capa aí de sua santidade, mas religião nada a ver com o cristianismo, nada a ver. Por isso tanta idolatria, tantos milhões, tá? Que eles usam, tanto ouro para todo lado, tanta segurança, não é? Tanto banco lotado de dinheiro, tanto escândalo, pagando bilhões de indenização por pedofilia. O padre Malak Martin disse no seu livro Os Jesuítas, que os jesuítas se tornaram homens pedófilos, que são homossexuais. Os grandes líderes são homossexuais, ensinam pedofilia nos seminários. Olha, o negócio é terrível. Leia esse livro de Malak Martin, Os Jesuítas e a Traição contra a Igreja Católica. Malak Martin foi um jesuíta do alto escalão, que era assessor do Papa. La historia de la Iglesia es de un idealismo corrompido, la búsqueda de una idea platónica de sí mismo, un sueño ensalzado. Y como parece que mucho de lo que corrompe a la Iglesia está relacionada con las tentaciones de la riqueza y el poder que la rodea, esta es una historia muy humana. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Padre Paul Kramer, uno de los intelectuales más importantes de la Iglesia Católica y el autor de muchísimos libros sobre masonería, el gobierno mundial y el Vaticano. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión. Parece que la Iglesia ha perdido totalmente su brújula moral. Padre Paul, ¿en qué medida podemos hablar de la degradación moral dentro de la Iglesia? El asunto no comenzó con el Papa Paulo VI, pero bajo su reinado hubo una infiltración de homosexuales a lo largo de toda la Iglesia, en los seminarios, en las facultades de teología. Lo que yo recuerdo es que a comienzos de la década de 1980, los círculos que estaban a cargo de los seminarios estaban siempre infiltrados. En uno de los libros escritos por Peter Damiens en los años 1100, y él hablaba de la misma cuestión, de cómo estas personas entraban. Ellos tenían ambiciones, querían llegar
a los puestos más altos y querían ser promovidos. Y quienes tenían una verdadera vocación para ser sacerdotes querían deshacerse de ellos. Pero con el Papa Paulo VI recuperaron vida y desde entonces ponen a su gente en las posiciones más altas y bloquean las investigaciones. Padre Paul, todo esto provoca una cuestión. ¿Qué poder está en la sombra detrás del trono del Vaticano? Es muy buena la pregunta. Desde que el Papa Paulo VI se hizo papa y trajo consigo al Vaticano tantos francmasones abiertamente asociados con propaganda DU, finalmente los papas acabaron con las manos atadas. Primero, y es muy importante, hubo papas como Paulo VI que fueron divididos por dentro. El Papa Paulo VI, por ejemplo, tuvo su lealtad dividida. Él quiso ser un católico, se consideraba un católico y aún así, mira el discurso que hizo el 19 de junio en 1960 cuando era cardenal. La interpretación era masónica, muy panteística. Cuando él habló de la religión en términos de la doctrina de Einstein, no lo hacía desde la perspectiva católica. Tenemos a Juan Pablo II, que desde edad muy joven vivió en este ambiente. Se registró un pequeño cambio con el Papa Benedicto, pero el Papa Benedicto no pudo resistir a esta influencia. Él dijo que los francmasones fueron una de las amenazas más peligrosas para la Iglesia, porque tuvieron muchos poderes arraigados profundamente en los círculos del Vaticano, y yo recuerdo el periodo temprano de su pontificado. Él no usó la palabra francmasonería, pero todo fue claro cuando dijo que están profundamente arraigados. Así que desde la época del Papa Paulo VI se registró la auténtica revolución, la revolución masónica en el Vaticano, y con el pontificado de Paulo VI, los francmasones dominaron el Vaticano. El último Monseñor Mario Marini, que fue designado por el Papa Benedicto como secretario de la congregación, la Comisión Ecclesia Dei, me confesó en 2 ocasiones de manera explícita. Me lo dijo primero en 1996. Nuestras manos están atadas. No podemos hacer nada porque los francmasones controlan las posiciones claves en la Iglesia. La última vez que le vi, casi medio año antes de su muerte en octubre de 2008, Monseñor Mario Marini me dijo: sufrimos una ocupación masónica. Tenemos cardenales como Silvestrini, Casaroli. Silvestrini es muy viejo, pero sigue vivo, igual que David Rockefeller, o como Licio Gelli, de avanzada edad, pero no declina su poder. Encima de todo, ellos ganan más poder. Puedo nombrar a muchos más. Uno de los peores francmasones en la Iglesia fue Francesco Marquisano.